convite, né? É sempre muito bacana toda vez que a gente tem a oportunidade de fala, porque é a hora que a gente também para refletir, né, na nossa própria área de atuação, né? Eu falo assim que é quando desgruda, porque você está tão envolvida no seu processo ali de pesquisa e tal, que muitas vezes você acaba não conseguindo refletir, né? Então, esse espaço de fala para trazer os nossos achados, explicar um pouquinho sobre o grupo de pesquisa e tentar, assim, discutir sobre a educação especial inclusiva no Brasil e, mais especificamente, no eixo de formação de professores, né? Então, eu gosto muito de diálogo. Óbvio que os slides, eles ajudam porque a gente não deixa para trás os conceitos, né? Meio que organiza o pensamento, eu digo, né? Então, eu pensei, se vocês acharem que é uma ação bacana, eu vou apresentando os slides e vocês vão me interrompendo durante. Só que, assim, não vai no chat. Me interrompe oralmente. O máximo que vai acontecer, eu vou virar e falar assim, peraí que eu estou fechando a cognição, estou fechando uma ideia aqui e já volto para a gente debater. Pode ser, porque eu acho que aí fica mais gostoso. E também, só não me deixa falando sozinha, porque esse negócio de ficar olhando só para os slides, mas ninguém, também é algo, né? Enfim. Então, beleza, eu vou compartilhar minha tela. Oi, Felipe. E o Caio, obrigada, Caio, desculpa, tadinho, eu demoro para responder e-mail. Acho que a sobrecarga de trabalho tá para todo mundo, né? Eu vou ficar aqui lamentando, mas enfim, obrigada pela paciência, viu, Caio, que você teve comigo. Tá compartilhando a minha tela, certo? Sim? Tá sim. Então, fechou. Eu tô agora aqui no meu mundo, tá? Não vejo mais vocês. Bom, então eu coloquei aqui um título, né, mais geral, assim, sobre o grupo de pesquisa, né, que a gente tem na UFABC, que eu lidero aí desde 2017, que chama GPI, né, é uma sigla geral, que é o Grupo de Pesquisa Educação Especial Inclusiva. E aí a minha ideia é falar um pouquinho sobre como o grupo funciona, né, porque dentro desse funcionamento do grupo, eu escolhi um serviço educacional especializado que a gente oferece, faz pesquisa, que eu acho que tem sido pouco debatido na formação de professores, tanto inicial como continuada, que é o coensino, tá? O ensino colaborativo, que é uma estratégia, né, empiricamente comprovada nas escolas brasileiras, né, e tal, como muito eficaz na inclusão, né, do público-alvo da educação especial. Tá? E aí, disso, como que a gente faz pesquisa, né? Então, como que a gente parte dessas demandas sociais e transforma isso na pesquisa, já que o GPI, apesar dele estar situado na área da psicologia, né, a gente tem a interface interdisciplinar que a própria educação especial requer, que é a interdisciplinaridade, principalmente entre assistência social, saúde e educação, né, para que a gente consiga pensar nesse desenvolvimento mais completo do organismo, né, da pessoa, um estudo mais detalhado e tal. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, é o espaço teórico que a gente situa. Eu sempre costumo falar, né, para as minhas alunas que é o ponto de partida, né? Muitas vezes eu, Priscila, o meu ponto de partida está lá na frente. Aí você fala, nossa, você está lá na página 20, eu ainda estou na página 5, né? Porque a gente estuda a área, mas a gente sabe que a área é muito complexa. Como eu já falei para vocês, né, a gente está é uma área interdisciplinar. Então, essas fronteiras que se estabelecem, elas são desafiadoras, né? O próprio conceito que eu uso na psicologia comportamental como base é que a inclusão escolar, ela é um processo social complexo. O que significa isso? Operacionaliza para mim esse conceito. Ela é social e ela é complexa porque ela envolve os diferentes atores sociais, os diferentes segmentos sociais. Então, eu estou falando que para fazer inclusão, eu tenho que ter a professora da sala de aula, a professora de educação especial, a merendeira, a profissional da limpeza, a coordenadora e a diretora. Aí, nessa parte de gestão, eu vou deixar para falar depois, porque aí a gente vai falar de algo ainda mais peculiar, né, que são as atitudes sociais, o quanto que o nosso relato, a nossa forma de enxergar, ela é uma barreira para a inclusão escolar, tá? Então, o nosso ponto de partida é que a educação inclusiva se refere a um direito humano,
né? O grande direito à educação, que envolve todas as pessoas, tá? Então, o direito à educação, ele está lá legislado, né, na nossa Constituição desde 1824, e aí eu costumo sempre brincar com as alunas assim, olha, mas nessa época a gente tem documentado na literatura histórica que, apesar de ser um direito, só 2% da galera brasileira era escolarizada. Então, o que os outros 98 estavam fazendo? Sei lá, não quero estudar, né? Não estou a fim de ir para a escola, né? O que significa isso, né? Que, historicamente, o direito à educação, o acesso à escola, sempre foi um espaço de interesse de um pequeno grupo de pessoas, né? E a gente sabe, quando a gente estuda a história da educação no contexto brasileiro, que é um interesse principalmente dos trabalhadores europeus que vieram para cá, né? Eles têm uma marca muito profunda, né? O próprio eurocentrismo nas relações estabelecidas no espaço escolar e o quanto que isso foi estruturado para atender pequenos grupos. Então, pessoas que vão para a escola precisam ser alimentadas? Não. Então, para que eu tenho uma política afirmativa de nutrição? E aí eu estou falando de inclusão, tá bom? Então, sempre lembrar, né, o quanto que a política... Então, assim, primeiro que a gente está falando de um direito, né, de uma garantia de direito. Eu sempre gosto de situar esse espaço, né? Olha, a educação especial inclusiva é um espaço de garantias de direito. Se a gente está falando de direito, então a gente está falando de política pública. Lá vem a Priscila com a historinha da política. E o maior equívoco da galera que eu mais converso no espaço da universidade, e no ABC de maneira geral, né, está muito polarizado, enfim, nas nossas relações, é atribuir a questão política ao partidarismo. Então, independente do partido, independente o direito à educação, buscar o avanço e não o retrocesso das nossas políticas públicas, é sim um espaço de discussão. Porque a escola sempre foi desenhada para um grupo muito pitutuco. Né? Muito, né? Veja a análise histórica, né? Quando surgem as primeiras escolas no nosso país e a forma como ela foi estruturada, a forma como ela foi pensada para atender aquele grupinho pitutuco, que inclusive eram considerados humanos, outras pessoas sequer consideradas humanas eram, né? Poderiam inclusive ser escravizadas. Bom, e aí a gente tem em 88 ao mesmo tempo que uma conquista, né, eu diria, o nosso maior perrengue até hoje, que é a garantia desse olhar para a educação especial, né? Então, em 88, você tem legislado na nossa Constituição o direito à educação especial. Qual é o BO? O BO é esse aqui, ó, a educação especial organizada como atendimento educacional especializado substitutivo à escolarização comum. Ou seja, a educação especial, ela pode ocorrer, na Constituição está escrito assim, preferencialmente em escolas regulares. Por que isso é um problema, diríamos, né? O que isso coloca como desafiador na construção de políticas da escola para todas as pessoas, né? Que a gente está nesse patamar de discussão atualmente. Como que eu faço para garantir a qualidade do ensino, né? Visando a educação para todas as pessoas. Esses são os documentos internacionais, inclusive, que o Brasil assina, né? Então, se ele assina, ele tem que chegar em casa e fazer decreto para ter dinheiro e para poder investir em ações educacionais. Qual que é o nosso grande dilema? É que quando ela se torna substitutiva, surge no país, e aí é uma história da educação especial mesmo, tá, gente? No mundo, não só no nosso país, a questão da segregação, né, das famosas instituições especializadas que querem ser chamadas no nosso país como escola especial. Antes a gente falava isso com bastante dedo, assim, né? Ai, nossa, que provocação, né? Não tem escola especial no Brasil, por que a Priscila está falando isso? Se um monte de gente acha que tem e tal e tudo mais, né? Justamente pelas avaliações, porque hoje a gente tem referência bibliográfica, né? Então, primeiro, se eu estou falando isso é porque eu estou citando entre parênteses o texto da professora Enisseia Mendes, de 2019, né? Em que ela coloca uma nota de rodapé linda naquele texto e diz assim, não estão chamando de escola especial de maneira, né, precisa.
e sim de instituição especializada, porque a escola ensina. Se a instituição especializada ela quer ocupar o financiamento público, porque a gente está falando de dinheiro, né? Ela quer competir, eu deixo de dinheiro. Quando eu penso no substitutiva, eu estou pensando nisso. Se o dinheiro não vai para a escola pública, ele pode ir para outro lugar, desde que isso seja possível via documentação pública. E hoje é possível, né? E aí nós temos, se você for estudar o orçamento disso, as instituições especializadas levam muito dinheiro que deveria ser investido onde? Nas escolas públicas. E aí ela disse, então, se a gente quer, né, sair do status de instituição especializada para a escola especial, então eu preciso saber quais são os indicadores pedagógicos de aprendizagem das pessoas que estão nessas instituições. Então, qual é o nível de leitura, de escrita, matemática, química, ciências, lá, certo? Escola igual a escolarização, acesso ao currículo, toda essa discussão. Então, e por que elas não participam das avaliações de larga escala, ANA, né? Enfim, entenderam? Então, esse é o BO, esse é um gargalo, assim, que dá uma discussão gigantesca. E aí, o que a gente tem avançando na história, né? Nós temos uma conquista muito importante, que é o famoso documento de 2008. E aí eu vou fazer considerações sobre como que nós chegamos aqui no nosso país e o que está acontecendo hoje em 2021, né? Então, a gente foi da Declaração Mundial de Educação para Todas? Não. Tem uma série de documentação, uma série de movimentos sociais importantíssimos que antecederam. A gente coloca o marco de 1990 porque é o ápice da implementação e do desdobramento de políticas públicas nessa área. Mas é sempre importante lembrar que houve todo um know-how histórico, uma mega militância. Lá vem a Priscila com a militância, né? Inclusive, já me falaram assim na UFABC, viu? Colegas, inclusive. Priscila, deixa a militância de lado e seja só docente, professora. Priscila, eu trabalho com educação especial. Você conhece? Se alguém for falar de educação especial tomando sol de biquíni, não, gente, não deixo. Sabe? Não tem como. Nós só chegamos aqui hoje, a UFABC só teve uma vaga de contratação lá a vaga que eu ocupo nesse concurso, em função dos movimentos sociais, entendeu? Então, a nossa história de pesquisa, a minha maior luta pessoal e profissional como pesquisadora na área é garantir condições, sabe, para tratar a educação especial como ciência e como profissão, né? E eu sei que isso ainda vou ter um longo caminho a trilhar. A importância da gente, como fala, estabelecer o diálogo, ganhar novos parceiros, porque não é fácil trabalhar nessa área, né? Vamos lá, ótimo, adorei. Já interrompi, já que você deu essa liberdade aí pra gente sair interrompendo. Eu acho ótimo. Não, porque eu achei muito mais interessante. Não, eu também prefiro que a gente vá bagunçando, compartilho contigo isso. Mas quando você comentou esse elemento da educação como substitutiva, ela já está numa Constituição de 88, ou ela entra um pouquinho depois, naqueles acréscimos que vão rolando nos anos 90? Não, assim, a primeira vez que a educação especial ela é reconhecida, qual que é o BO? Que legal! A primeira vez que se fala nos documentos legais da educação especial é como substitutiva. Então, esse é o BO. É muito legal que as pessoas começam a falar sobre educação especial, mas aí elas fazem o quê? A segregação. E aí vem a palavra que ocorra, vírgula, na Constituição está assim, preferencialmente na rede regular de ensino. Só que aí, o que é exceção, vira regra. Qual é a regra? A Priscila é contra as escolas especiais. Lá vem ela com essa historinha. Nem pensar. É que o que a gente está querendo provocar as instituições especializadas, primeiro, está levando um dinheiro da educação. Segundo, está querendo título de escola. Cadê os dados de aprendizagem? É isso, a gente quer forçar. E eu sei que essa luta é uma luta importante, porque as instituições que eu trabalhei há 20 anos atrás
que eu fiz estágio, que eu fui, sabe, assim, nessa época bem, né, como eles falam assim, muito novinha, tem que ter a paciência histórica, já me mandaram ter paciência histórica, eu adorei esse termo, porque como eu sou muito nova, eu não tenho, eu sou apaixonada, entendeu, assim, eu vou ler, né, mas enfim, nessa época, quando eu comecei minha carreira, não existia professora nas instituições especializadas e era escola, olha o absurdo. Hoje houve um avanço absurdo nas instituições especializadas, entendeu? A gente tem serviços de saúde, por exemplo, a gente, em São Carlos, porque tem a licenciatura em educação especial, elas têm professoras de educação especial. Então, é muito legal. Então, a provocação não é para eliminar o segregar, só que é para evoluir e formar junto. É assim que a gente quer construir a inclusão. Como eu disse para vocês, com profissão e com área de pesquisa, campo científico. Porque, historicamente, as práticas são assistencialistas. E a educação especial, ela nasce nisso, gente. É a nossa história, é a marca. Quantas vezes as pessoas fazem assim, eu não entendo, mas eu sou sensível à causa. Vai lá e ocupa um cargo de coordenação. Mano, eu quero... Mas, né, você fala assim, quer ver, já vai vir uma prática assistencialista na tomada de decisão. E é sempre assim que acontece, né? Ou se não, a boa vontade para no acesso e não vai para a permanência, muito menos para a conclusão dos estudos dos nossos alunos com deficiência, que é também um outro viés importante. Então, e para finalizar, uma outra questão que eu queria, que também estava lá, que aí eu já antecipo, são poucas as pessoas que demandariam uma matrícula numa escola especial. Então, em outros países, né, eu sempre gosto, assim, no grupo, eu sempre fui educada, né, como aluna, a estudar outras experiências fora do país, e lembrar, né, não é o estrangeirismo, não tem nada a ver com isso, né, a gente tem uma marca muito importante, que até com a minha pro de Barcelona, ela sempre pede nos textos que a gente escreve juntos, para eu trazer a marca da desigualdade do Brasil, né, porque a gente vive num país com uma desigualdade social profunda, né, sobretudo na desigualdade ao direito à educação, quando a gente pensa no público-alvo da educação especial, nas pessoas com deficiência, nos transtornos de desenvolvimento, nas altas habilidades de superdotação, né, que é todo esse público que a gente está se referindo, de pessoas. Então, a gente começa a dizer assim, é diferente implementar uma prática europeia, norte-americana, australiana, num país em que o direito à educação especial, ele ainda é muito desigual, né? Então, e aí eu já trago a crítica da política de 2008. Qual que é? Você colocar no atendimento educacional especializado uma única oferta de serviço educacional especializado. E aí você marca um serviço num país desigual que você tem um AE, você tem milhares de AE. E aí a gente esquece que os municípios que coordenam a estrutura do trabalho da educação especial são completamente leigos. E aí a gente tem os dados do ONESP, que é o Observatório Nacional de Educação Especial, que vão mostrar os vários AEs que a gente tem. E que a política precisa avançar e não retroceder como o decreto de 2020 propõe. Posso explicar quais são os retrocessos, inclusive. E por que ele ainda está parado? Porque ele vai contra os acordos internacionais que o Brasil assinou. Isso não é Brasil, isso é mundo. Né? É o mundo avançando e, óbvio, né, educação especial sempre ali na marcha ainda, querendo um modelo médico da deficiência, querendo, né, uma prática assistencialista do direito à educação, por exemplo, enfim, e tantos outros grupos. Então, quando a gente estuda modelos estrangeiros, a gente tem que lembrar como que faz a importação. Então, entre aspas, só o fato da gente pegar um serviço, adaptar para uma escola pública brasileira e testar, é muita pesquisa. Não é pouca pesquisa, é muita pesquisa, sabe? A gente estuda bastante para poder chegar e mostrar, olha, nós precisamos de práticas docentes, práticas pedagógicas fundamentadas em evidências.
E elas são possíveis quando a gente tem a pesquisa alinhada à nossa formação docente. E aí, de novo, a importância do PIBID, desse momento que a gente está aqui hoje, né, compartilhando aí essa troca de informações. E para finalizar mesmo, assim, a questão das escolas especiais nos modelos estrangeiros, gente, é linda. Meu, uma escola especial é demais, né? E eu tenho uma raiva, porque eu sempre trabalhei, né? Sou psicóloga e pedagoga com muito orgulho, né? Então, eu sempre trabalhei nessa área de consultoria, de formação de equipe. Minha experiência, a minha expertise é nesse contato com as pessoas que estão desenvolvendo o trabalho e as suas intervenções, né? E aí, quando a gente pega uma prática, né, estrangeira, que é o coensino, que eu vou trazer para vocês já, e ver isso implementado nas escolas, e ver que o município, ao ter uma assistência, eu sempre trago São Carlos porque é da onde eu venho e onde a gente tem muitas práticas legais. Por quê? Porque você tem o FISCAR, Conselho Municipal de Educação, mesmo que entre e sai, lógico que entre e sai prefeitura, fode o financiamento. Ou você tem mais dinheiro ou menos dinheiro, mas como está documentado no Conselho Municipal de Educação, o serviço está garantido. E aí, a gente tem o coensino implementado aqui na atribuição da professora de educação especial na escola comum. E aí a gente tem as evidências lindas de crianças que ficaram na educação infantil expostas a uma intervenção contínua e conforme foram avançando nos anos iniciais do ensino fundamental e finais, elas demandaram menor suporte educacional especializado, ou seja, elas ficaram com autonomia e independência na própria escola. Você muda o curso, você transforma, sabe, o curso de vida de sujeito, e isso é o papel da escola, e esse é o papel da educação. Só que para a gente fazer tudo isso, a gente precisa do financiamento. Então, as escolas especiais que a gente quer que as nossas instituições especializadas se tornem, são estas, com profissionais qualificados, que façam pesquisa, e outra, a gente tem um dado que é assim, de uma pirâmide, que só 2% do público-alvo seria matriculado em escolas especiais. E uma fatia considerável precisaria dos serviços especializados individualizados, e mais de 80% a gente resolve, sabe com o quê? Com desenho universal para aprendizagem. Práticas gerais que você vai ensinar na formação de professores a pensar no planejamento da sua aula. E o universal não é uma estratégia pedagógica, é pensar nos 30 cérebros que você tem na sua sala, e não no 30 mais um com deficiência, ou 30 mais 2 com autismo, né? O universal é a personalização via... Aí você tem uma lista de documentação, uma série de pesquisas, e temos também evidências de aplicação na escola pública brasileira. Então, me empolguei demais, assim... Mas é que o assunto foi levando a outra, e eu queria só fechar as caixinhas que eu fui abrindo ao longo da minha fala. É porque quando você comentou, Priscila, na minha cabeça, eu não tinha me ligado disso, pelo menos. Que a dinâmica da educação especializada estava funcionando muito mais de como é dentro do âmbito da assistência social do que propriamente da educação. Porque o problema que a gente tem na assistência era que assim que é implementada uma política pública de assistência social, é implementado junto do terceiro setor, ou seja, da criação de serviços para atender o determinado. Só que esse serviço ele vive de você manter as pessoas que vão ser atendidas por esse tipo de trabalho, sei lá como a gente vai chamar, de organização não governamental, que vai produzir um tipo de apresentar um serviço mesmo social, que se sai da rede, ou se sai dessa dependência desse serviço, o serviço não tem mais, então, aquele que seria o seu ganha-pão. Então, a gente conflita muito. Estou falando, por exemplo, de especial, trabalhei com planejamento de política pública para a população em situação de rua. E a gente tinha essa dificuldade, porque
o modo como se planeja uma política pública é para gerar autonomia nas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, para conseguir seus espaços, ambientes e tudo mais, com todos os problemas que a gente pode encontrar nesse processo, mas esse é o objetivo. Mas o objetivo de uma ONG conveniada que oferece serviço terceiro setor para cumprir, diminuir ou teoricamente diminuir o uso de uma máquina pública, um maior investimento e usar de maneira mais ótima se eu perder essas pessoas que estão em situação de rua aqui, e elas tiverem uma autonomia e não depender mais da rede, eu não tenho mais por que receber esse financiamento. Então eu entro sempre nesse conflito. Eu falei, nossa, que doido, porque eu não tinha me ligado de que... Na educação especial é o mesmo, viu, Bruno? Vou te interromper, porque assim, o que o Estado de São Paulo faz? Aí a gente vai entrar, inclusive, numa discussão das diferenças das políticas que a gente tem nas esferas públicas, né? Então, é óbvio que o município e o Estado não pode divergir do federal, que está aqui em cima, mas eles têm autonomia para criar suas políticas regionais e injetar dinheiro nelas, né? Então, esse é o raciocínio completo, vamos pensar, né? E aí, o que o Estado de São Paulo ele faz? Fazendo uma análise específica, né? E aí a gente está falando da Escola Estadual de São Paulo, né? Que eu imagino que seja onde a boa parte, se não todas, as pessoas daqui estejam inseridas, né? Ela é inclusiva? Não, não é. É o primeiro ponto de partida. A política do Estado de São Paulo hoje, ela é estruturada, ela é desenhada para uma ação integracionista. É ruim? Não é ruim, só que a gente já tem evidência dos anos 90 da ineficácia desta organização de educação especial no sistema escolar. Então, a gente quer ir para frente. Por quê? Um exemplo do impacto dessa política na organização do serviço. Porque, assim, me dá uma raiva quando as pessoas chegam para mim e falam assim, mas vem ensinar com a história da política e não entende o reflexo da política na vida pessoal, sabe? Tipo assim, que o que está lá é seu, é nosso, diz respeito à coletividade, sabe? Assim, então, assim, quando eu estruturo uma política dessa, de um serviço especializado, com base no modelo médico da deficiência, eu estou retomando o momento histórico da educação especial brasileira, de quando a psicologia, e aí eu falo com muita propriedade enquanto psicóloga, né, e aí eu até escrevo assim nos meus artigos, sou até ousada, eu coloco assim, o nosso dever enquanto psicologia escolar, reescrever a nossa história com esse público-alvo, porque foi a saúde entrando na escola e dizendo assim, esse sujeito é ineducável. Entendeu? Medindo o coeficiente de inteligência, famoso QI, e rotulando ações educacionais a partir de um modelo médico, orgânico, organicista, quer dizer, né? Desenvolvendo capacitismos, enfim, uma série de ações, só pela questão histórica. Esse momento, quando a nossa estratégia educacional, agora falando como professora, quando a minha estratégia educacional está pautada no diagnóstico do sujeito, eu fico muito preocupada. Por quê? A gente não tem prática pedagógica para o cidadãozinho. A gente tem práticas pedagógicas. E a gente tem práticas para vários cérebros, entendeu? Que alguns são mais visuais, outros são mais concretos por meio da ação, da sinestesia, outros são mais auditivos, entendeu? E aí as coisas vão funcionando, porque você vai pensando num leque de possibilidades. E aí, entendeu? Então, a gente está nesse momento histórico da política do Estado, que ela está desenhada, né? Como que eu afirmo isso para vocês? Quando a gente tem um atendimento educacional especializado, financiado pelo governo do Estado de São Paulo, em escolas polo, ou seja, não são todas as escolas do Estado de São Paulo que têm um serviço de educação especializada. E segundo, a organização pelo público-alvo. Aqui é o AE da deficiência visual. Aqui é o AE da deficiência intelectual. Aí, ainda ela faz isso com a ousadia de que o cidadãozinho, ela vai dar transporte para levar o cidadãozinho 1 hora, uma vez por semana, naquela escola, estudar em outra escola, e aí o planejamento colaborativo entre os professores regulares, o especialista regular, não acontece. É isso que é estrutura a integração e não a inclusão. É estrutural, é uma decisão.
Como que eu faço planejamento escolar, gente? Onde? Isso é base, é premissa. Aonde ocorre inclusão? Onde está o entrelaçamento dos atores, né? Quando eu falo de inclusão como processo social complexo, que envolve diferentes segmentos, é no planejamento escolar. O planejamento é o interdisciplinar unido. E aí você estrutura para que aquele AEE seja numa escola X e o professor da classe comum na sala Y. Então, o que a gente quer? Avançar. Então, a política de 2008, ela precisa ser revisada? Sim, para várias ofertas desses serviços especializados, certo? A gente não pode retroceder, porque o decreto de 2020 teve início, e aí eu conto essa história com bastante propriedade, porque eu vivi essa história, eu fiz parte de algumas consultorias junto ao Ministério da Educação e ao Conselho Nacional de Educação recentemente, né, em que, com o golpe, né, então, quando o Temer dá o golpe na Dilma e toma o poder, um grupo de pessoas entra junto com ele, que são as pessoas que defendem uma educação especial no bojo das instituições especializadas. Então, a gente está falando hoje que existem pesquisadoras, professoras, movimentos sociais de mães, de famílias, que defendem a institucionalização. Então, a gente está legitimando. Existe um grupo, não é... Então, a inclusão, a matrícula na escola comum, ela não é um consenso entre as pessoas brasileiras hoje. A própria associação, a BPE, a Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, do qual eu faço parte, né, lança muitas notas explicando e trazendo a importância dessa pluralidade, mas na garantia de direitos rumo a uma visão progressista, e não voltando para o modelo médico da deficiência, que está estruturado hoje e legitimado na nossa política de Estado e, consequentemente, né, com esse decreto que foi subsidiado por uma série de pessoas, inclusive acadêmicos, né? Tem vários professores que assinaram o decreto de 2020 e tudo mais. Mas ele traz o quê? Né? Ele tira a questão da modalidade escolar, da educação especial na perspectiva de educação inclusiva, né? E vai... e evidenciar, vamos dizer assim, né, a escola especial e a classe especial como uma possibilidade de ensino à classe comum. Esse é o substitutivo. Esse é o BO, entendeu? Por quê? A gente já tem evidência científica de que, nos anos 90, quando foi implementada a classe especial, os nossos alunos não saíram de lá e chegaram à classe comum. Então, por que querem repetir o mesmo propósito? Com base em qual argumentação, em qual dado de pesquisa? Qual é a justificativa? Dinheiro, gente, financiamento. Porque ali você marca para onde vai o financiamento público. Aí você começa a pensar na mão de quem que está a diretoria das nossas instituições especializadas. E eu já digo para vocês, boa parte em sociedades secretas. É triste, mas enfim. Aí, bom, não sei se alguém quer fazer algum comentário, que aí eu já iria para a segunda parte, né, segunda e última parte que eu tinha pensado, que era trazer detalhar um pouquinho aí o coensino. E falar dos nossos serviços também de maneira mais geral que a gente tem no grupo de pesquisa. Posso, Priscila? Com certeza, Márcia. Primeiro, muito obrigado por estar aqui conosco. E, assim, só uma primeira discordância do que você disse lá inicialmente, né? Você comentou que às vezes seus alunos comentam, Pro, segura aí, você está na página 20, eu estou aqui na página 5, eu diria que eu estou no máximo na página 2. Então, eu vou te pedir um pouquinho de paciência para eu tentar trazer aqui para você a minha... E é dúvida mesmo, tá, Priscila? Eu não conheço absolutamente nada disso, mas sou muito sensível ao tema por questões pessoais e familiares. Você comentou, Priscila, aqui em algum momento, que chegou a ter uma movimentação para escolarização das instituições, né? E que, apesar de crítica a isso, viu ali algo de positivo. Mas aí eu gostaria de lhe ouvir um pouco mais, Priscila, se essa escolarização ela se deu de uma forma mais ampla
ou se foi a atribuição de um profissional com uma qualificação específica, e aí esse profissional ele teria recebido orientações genéricas para tentar fazer de um espaço mais específico. Tipo a formação desses profissionais, né, você está falando? Qual foi a formação desses profissionais para gerenciar essas salas de aula que eles financiaram nas instituições especializadas? Tipo isso. É que é uma questão que talvez ela se subdivida em 2 ou 3, né? E aí, desculpe minha dificuldade em me expressar aqui, mas deixa eu tentar melhorar. Imagina o seguinte, se foi colocado um profissional, sei lá, vou pegar aqui ao acaso, psicólogos, fisioterapeutas, e tentaram dar a eles e a elas uma qualificação para, em uma instituição especializada, tentar levar uma educação mais ampla. Aí eu acho que talvez seja comum um acordo, mas preferiria lhe ouvir que temos um problema muito sério aí, né? E que se para esses, vou chamar de coletivos aqui, se vem, né, nesse formato uma possibilidade, mas se conseguíssemos mostrar para eles, olha, se seria esse o caminho, precisaria expandir para que não tivéssemos aqui a Priscila, psicóloga, dando aulas de geografia, história, matemática, português e física, porque ela tem uma especialização para atender um público que tem necessidades diferenciadas. E se conseguirmos mostrar que o investimento para ter o Bruno, sei lá, pela economia, né, o Felipe lá pela filosofia, e o pessoal de geografia, história, todos esses preparados dentro de uma instituição, o custo disso é tamanho que seria mais um bom argumento para, ao invés de escolarizar a instituição, de ampliarmos as possibilidades das escolas convencionais para que elas possam escolher, acolher de forma ampla, né, todas essas nossas crianças, e ali termos sim uma escola mais bem dimensionada. E talvez jogar por água talvez essa falsa impressão de que o custo para aparelhar a escola seja alto. Não, não é alto. A questão é que não podemos achar que o psicólogo ele vai jogar no gol e fazer gol de cabeça, né, em uma instituição. Aí eu gostaria de lhe ouvir um pouquinho nesse sentido. Muito obrigado. Super legal, Márcio. Eu até fui anotando umas palavras-chave. A memória, né, tá uma beleza nesses momentos de estresse da vida. Mas aí você vai me falando, vai me ajudando também, tá? Se eu conseguir responder, que é o debate, né? Não responder, mas enfim, né? Interagir com o assunto aí. Eu acho os seus questionamentos, eles me levam, assim, primeiro, assim, no primeiro olhar, a pensar em 2 temas, né? O primeiro é a formação e o segundo, a questão do financiamento. Então, na parte de formação de profissionais, então, assim, eu quero cotas. Por exemplo, hoje mesmo, né, a gente, eu tomei ciência, né, que na CG foi aprovada a questão das cotas para entrada no mestrado e doutorado da UFABC, e está subindo a discussão. Aí lá vem a Priscila Cuzona, né, tipo, lindo, primeiro passo, acesso, tal. Quais são os serviços educacionais especializados que a gente vai ter? Porque na graduação a gente não tem intérprete. E eu entendo que a gente tem que ter a comunidade e o primeiro passo tem que ser dado, porque as pessoas ainda ouvem eu falar isso, né? Porque eu tô sempre na permanência, eu tô no cotidiano e quero ver aquele aluno formado. E eu acho que é isso que a gente quer quando a gente dá o primeiro passo. Mas a gente não pode ser ingênuo que educação especial requer investimento e financiamento público. E ainda consigo te mostrar que com uma escola inclusiva e uma universidade inclusiva, quando ela tem financiamento, ela tem economia de dinheiro público, se ela faz o que ela precisa fazer, tá? Então, assim, é só uma questão muito de ajuste mesmo. Eu vejo na própria UFABC, né? O número de coisas que poderiam ser feitas e não são pelos arranques institucionais, enfim, políticos, da gestão mesmo, né? É uma questão muito maior, diríamos assim. Então, quando eu tenho, né, esse olhar de formação para a educação especial, né, desde a formação inicial, eu estou falando da meta 4, estratégia 4.16 do Plano Nacional de Educação.
E é por causa dessa argumentação, né, que eu participei uma vez de uma reunião, né, e falaram assim, que bom que tem isso legislado, foi sincero, para que a disciplina de práticas escolares inclusivas em educação especial, elas fossem aprovadas como obrigatória nas licenciaturas interdisciplinares. Tá? E ela é um gargalo, eu imagino mesmo, ainda mais porque foi uma disciplina prática que está no primeiro quadrimestre, enfim, não vou entrar nos pormenores da situação, mas... tá joia, Carlos, tudo bem. Mas, assim, então, a formação de base inicial de todas as disciplinas, ela é uma estratégia e, assim... Até tem uma aluna que fez uma análise de projetos pedagógicos agora recentemente. A gente tem visto uma mudança linda, sabe? Assim, em formação de professores, em investimento, já na formação inicial. Ainda é muito tímida a mudança, né? Porque se você pensar que até o ano passado, retrasado, a gente estava formando professores na própria UFABC, que eles poderiam ou não fazer a disciplina, porque ela era optativa, ou no caso da licenciatura em matemática, que ela é específica, né, tem os nomes bem diferentes lá, eles estavam com os mesmos relatos dos professores dos anos 80, que é qual? Eu não vou formar para isso, eu não vou dar aula, como isso, assim... Eu trago esses relatos porque eles são marcados por atitudes sociais desfavoráveis à inclusão. Né? É a partir dessa atitude, desse relato que eu não fui formado para atuar com autismo, que eu deixo de olhar para a minha prática pedagógica e vou justificar uma não aprendizagem, que é o rolê que eu falei lá da psicologia. Ele não aprende, então a responsabilidade não é nossa. Nós oferecemos as condições de ensino. Só que eu não comecei o meu momento de fala falando que as condições de ensino, a escola e tudo mais, ela foi desenhada para um grupo desse tamanhozinho. Então, essa é uma mudança, a formação desses professores inicial e as formações continuadas, né, evidentemente. O que a gente sabe é que, por exemplo, quando você investe numa intervenção precoce, né, principalmente na área de intervenção comportamental, e aí a gente está falando do 0 aos 3 anos, mas tem várias pesquisas que mostram a importância do 0 aos 2, né, em descaracterização do autismo, e devolve para a sociedade, né, uma pessoa que está incluída na sociedade, que tem autonomia e independência, essa família não vai precisar do benefício, ela não vai depender do governo, não vai ser pautada em práticas apenas assistencialistas. Não é que as práticas assistencialistas elas não sejam importantes, elas são fundamentais num país como o nosso, que tem gente que passa fome, sabe? Então, mas a gente não pode entender que a educação especial é dar o acesso às cotas e não ter financiamento, né? No espaço, né? Por exemplo, eu co-oriento o mestrado de uma aluna surda na inovação, e eu não sei falar Libras, e eu mesmo, assim, sabe, a gente envolve a coordenação de curso, pede para a reitoria tudo, não tem intérprete nas nossas orientações. E aí? Eu quero mais é que tenha muito surdo na UFABC, muitas pessoas cegas, muitos surdos cegas, muito tudo, sabe? Porque é assim, com o protagonismo e a voz dessas pessoas, que quem sabe a gente consegue, porque a história mostra que esse é o caminho. Que foi assim que eles conseguiram se inserir. Foi assim que eles conseguiram representar, porque até então as tomadas de decisões políticas eram feitas por pessoas sem deficiência. Quem decidia para onde eles iam estudar, aqui ou ali, ou não sei aonde, a comunidade não era ouvida. Por isso que a gente tem o lema do nada sobre nós sem nós. Ai, que vergonha, não sei o quê. Tem dúvida? Pergunta. É o nada sobre nós sem nós. Você tem que trazer o protagonismo da definição dessas práticas pedagógicas. Eu trabalho muito com a área de transtornos do neurodesenvolvimento, porque é a minha área específica na psicologia, sabe? Simples assim. Mas o que mais eu atendo, né, na minha intervenção comportamental são pessoas com autismo. E falar em autismo, é espectro. Tipo assim, eu conheço uma pessoa com autismo. E aí, sim, é um cérebro com autismo, entenderam? Então, eu vou levantar... O que eu faço, Priscila? Pensando agora na minha prática pedagógica como professora, eu vou avaliar
o know-how desse sujeito? O que ele conhece? Qual que é o ponto de partida? Quais são os comportamentos que ele apresenta? Eu trabalho muito com a Escola Estadual Ana de Mello, ela é parceira do grupo de pesquisa, né? E lá ela é polo deficiência visual. Gente, parênteses, tem aluno com DV que acorda às 5 da manhã para chegar lá às 7, sabe? E é uma questão de transporte, isso é estrutural, é isso que a gente gera tanto desafio que é o desigual que eu tô tentando trazer nos conceitos. Isso é desigualdade, sabe? Mas por quê? Porque ele não tem um transporte para ir até lá, e porque lá funciona, sabe por quê? A professora do AE, no contraturno, ela planeja, é lindo de ver, a Carmen, eu sempre trago para os alunos ouvirem a Carmen, né, ela explica o coensino, que é o que eu queria compartilhar com vocês hoje, dos serviços, que já eu mostro no slide só a lista de serviços, né, para ver se eu não esqueci de nenhum. Que é o planejamento colaborativo. Então, no caso da especialidade dela, ela trabalha com audiodescrição e braille, né? Braille é um código que requer um equipamento que se chama máquina braille, né? É super difícil, sabe? Então, precisa de muitos ajustes. E aí, a professora que vai dar aula de manhã, ela tem que mandar o planejamento para a Carmen, ela tem que trocar figurinha com a Carmen. E aí ela troca figurinha, a Carmen, se ela vê necessidade de passar o material para o Braille, ela passa, ela faz as adequações, tudo. À tarde, o cidadão está lá com material, a máquina Braille, autonomia e independência na escola pública. E eu gosto de levar os alunos, e a disciplina antes da pandemia, eu estava conseguindo transformá-la quase que 70%, 80% na escola. Porque é ali, aprendendo as práticas pedagógicas, que a gente vai formar professores para atuarem na escola pública. Eu sei que o capital é cruel, gente, que a gente precisa... Eu também, antes de ser servidora pública, precisava ir para... Não, a gente é amiguinho, a gente quer que todo mundo tenha qualidade, mas a gente também quer... uma escola pública melhor, e para isso a gente precisa empreender mais esforços para esta luta, principalmente quando a gente pensa no papel de universidade, né? E aí, em relação a essa parte que eu estava comentando para finalizar do financiamento, tem um estudo holandês que mostra 2,3 bilhões de euros. Eu não sei se estou sendo muito realista com o número, tá? Mas eu sei que é mais de $1 bilhão de euros, né, por ano, que eles chamam de economia estatal, que eles têm de investir em primeira infância, né? Ou seja, lá vai a Priscila querer ajustar as pessoas. Não, a gente quer criar oportunidades de ensino. A gente quer ter um ambiente que todas as pessoas cheguem, né? Isso não é sonho. Gente, é muito possível. A gente vê várias escolas que conseguem o coensino, só que a gente precisa de profissionais. Aí volta no debate do Márcio. Entendeu? Mas então, a gente precisa de profissionais atuando, e essa é a nossa disputa quando a gente vai para o financiamento das políticas públicas. Por quê? Porque quem está na psicologia a gente chama, né, do poder da caneta, quem está com o poder da caneta na mão é uma pessoa que tem uma visão, um conhecimento que muitas vezes não está fundamentado na educação inclusiva. E aí existe uma pressão né? E ao invés da gente investir todos esses profissionais na escola pública para todas as pessoas, garantindo a qualidade de ensino, porque a gente sabe que é onde está matriculada a maior parte das nossas crianças e adolescentes brasileiras, né? A gente deixa de investir para a escola pública, né? E centraliza em instituições especializadas com um número gigante, sabe? Aumentando, principalmente as ONGs e tal, cada vez mais, né? E aí o que a gente quer é uma qualidade, né? Sempre. Então, investir em inclusão, né? Tem um capítulo de livro, eu não lembro agora, mas era assim, ele descreve, é um autor, né? Muito bacana, até, depois posso socializar com vocês, que é bem mais barato você garantir uma inclusão de qualidade do que fazer uma inclusão mal feita, como a gente vê em universidades que lutam tanto pela inclusão, mas assim, na hora de implementar no acesso para graduação e para pós, parece que nunca tem orçamento para contratar profissionais, né, para a gente poder fazer nosso trabalho.
Eu girei bastante, mas não sei se eu consegui contemplar todos os pontos. Eu fui olhando minhas palavras-chave aqui. Muito obrigado, Priscila. Eu preciso de tempo para dar uma digerida nisso tudo, tá? Acho que a gente pode ir conversando aí ao longo do caminho. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Que isso, tranquilo. Eu vou só voltar aqui e fazer uma síntese e já volto para cá, pode ser? Mas vocês também podem ficar à vontade para interromper. Que eu queria muito aproveitar esse momento para mostrar as possibilidades, porque a gente fala tanto em permanência, em serviço especializado, parece que é uma coisa tão distante, né? Então, aqui, só para... uma coisa que é super importante, né? Essa questão da política de 2008, pela primeira vez, lembra que a gente falou do substitutivo ao ensino comum? E aí vem 2008, uma conquista, assim, falar dessa política, os indicadores dela são lindos, foi a primeira vez na história brasileira que tantas crianças com deficiência foram para a escola regular, sabe? E é a primeira vez que a educação especial é concebida como uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas, modalidades, ou seja, a sua transversalidade, tá? E aí aqui a gente discute, né, sobre equidade... Priscila, acrescente-se 2008, o ano que a sociologia e a filosofia também começaram a surfar aí como obrigatórias. Talvez não seja coincidência. É uma luta muito... Isso, eu não tinha acesso a essa informação, viu? Depois, se puder me ajudar com uma referência, quero estudar também, que a gente vai... O nosso objetivo é sempre unificar, né? É um espaço que a gente tem que lutar junto, né? A gente chama de parceria colaborativa. Muito bom. Então, aqui que eu estava falando para vocês, 80% a 90% da inclusão a gente resolve com práticas universais, viu? E de 10% a 15% em serviços e programas de pequeno grupo, e aí o que demandaria as famosas escolas especiais seria apenas de 1% a 5% do público-alvo. Aí o grupo nosso de pesquisa, né? Então a gente tem as pesquisas, a formação e a intervenção. A gente forma bastante profissionais, faz intervenção com as famílias, que é a minha especialidade de pesquisa. Aqui era o slide que eu queria mostrar para vocês, né? Então, o que eu estou falando tanto de serviço? Ponto de partida sempre o que é inclusão? Quais são minha primeira pergunta? Na escola não tem inclusão, tá? Matricular o aluno na escola regular, dar acesso, não é suficiente para dizer que a escola é inclusiva. Combinado? Combinado. Então, cadê a professora de educação especial? Cadê, né, os profissionais e tudo mais? Então a gente já não fala de educação, a gente não fala de inclusão escolar, tá bom? Então, a gente vai falar de integração, a gente vai falar de outras coisas. É isso que eu gosto sempre de lembrar, né? Que a gente precisa desenvolver esse trabalho mexer no organograma, para ser mais precisa, né, mais específica aí. Então, a gente tem o coensino, a consultoria colaborativa, que é o que eu mais amo fazer, particularmente, porque aqui a gente pega os profissionais de saúde e de assistência social, planejando conjuntamente o currículo da pessoa, né, do estudante, com o mesmo objetivo de ensino. Então, as atividades ficam super diversificadas. A gente, por exemplo, né, eu adoro trabalhar com todas as pessoas, né, e aí cada uma tem sempre a sua particularidade. Com as fonos, é muito legal, que elas têm umas dicas. Eu trabalho muito com primeira infância, com bebezinho, que está em aquisição. É sensacional, mas você vê os efeitos da intervenção. Eu peguei um moleque uma vez, ele tinha 18 meses, assim, fazendo um parênteses bem rapidinho, né, não tem como não compartilhar isso. Chamava um bebê de 18 meses, gente, né? Ele quer olhar, ele quer mexer com você. Vai você tá de nariz de palhaço, com óculos e tal, né? E essa criança, desinteresse total, e não sei o que, aquele rolê, né? Bom, tem todos os preditores para um transtorno e tal, intervenção comportamental. 8 meses depois, isso era 40 horas semanais de intervenção, ou seja, escola, casa, parque, muita intervenção, né? E a gente trabalha bastante com isso, é óbvio que tem a exaustão do organismo, então tem que ser muito bem delineado, tem que ter feito um estudo muito bem detalhado, tá? Não é uma coisa simples assim, parece do jeito que eu falo muito tranquilo, mas é bem complexo, né? E aí depois de 8 meses a criança, oi, piscina, vem brigar comigo, com contato visual, sorrindo. Então é isso, né?
consultoria colaborativa. Atendimento educacional especializado, que a gente falou até agora. Na inclusão, ele vem como essa questão do complementar na política de 2008, complementar ou suplementar ao currículo, né, sobretudo suplementar ao currículo, ou seja, enriquecer o currículo, principalmente nos casos de altas habilidades e superdotação. As avaliações das tecnologias assistivas, o famoso PEI, que é o Planejamento Educacional Individualizado, que infelizmente as pessoas confundem muito com plano, tá? Então, eu sempre pergunto, que PEI você está falando? Né? A literatura hoje, ela traz bastante evidência sobre desenvolver um planejamento, e aí, o que é planejar? O plano, o documento, é um documento que é o produto do PEI, tá bom? Então, o planejamento, ele está com todos os atores envolvidos, decidindo o objetivo de ensino ali. E aí, nessa definição, a gente não tem um PEI centrado no serviço, a gente tem um PEI centrado no cidadão. Então, professora, pode falar. É o Moroni da sua matéria? Moroni, tudo bem, querido? Diga. Ai, eles estão fazendo um trabalho tão bonito, eles estão fazendo prática, gente, depois se você puder contar, o cidadãozinho deles está aprendendo conceitos de geografia. Tá indo tão... Professora Priscila, eu vou comentar sobre... A professora Tatiana quer que a gente publique o trabalho de como ele está indo. Inclusive, o CBE está aceitando textos completos até domingo. Aquela ficou... Brincadeira, mas eu acho que vale a pena investir numa escrita científica, daria um relato de experiência, ó, lindo. Mas assim, falando de experiência própria, fazer um PEI centrado no indivíduo é algo, nossa, não tem valor, porque a gente começou com o Enzo é o nosso discente, o nosso aluno, e a gente começou com ele não dizendo bom dia, não dizendo boa tarde, ele muito tímido, não conseguindo falar as regiões. Hoje, a gente com mais ou menos um mês, umas 3 semanas de trabalho com ele, 3 semanas, um mês, ele dá todas as respostas em regiões independentes, já assimila características das regiões como animais, e essa a última novidade, vocês iam testar as características, ele já tá ok. Professora Priscila não tá ok, ele pulou barreira, eu tava tentando anotar e eu não tava conseguindo marcar o tempo porque ele tava indo muito rápido. De independente, ele já decorou. E isso foi um trabalho de um mês, se pegar para fazer 6 meses com um aluno, com um PEI individual, é de um valor que dá para construir, e ele tem 6 anos, ele não tá na idade de aprender esse conceito de geografia. Daqui 2, 3, 4 anos da vida dele, ele tá indo muito bem, muito, muito, muito bem, eu gosto muito. E a gente ficou com um mês só com ele, um mês. Imagina você pegar 6 meses, o que dá para se construir, E o que a gente está desenvolvendo com eles não é conceito de geografia, a gente quer desenvolver com ele o conceito de gostar de aprender. E é isso que a gente está fazendo, principalmente com pessoas dessa idade, é importantíssimo. E P é realmente necessário, e praticar PEI, fazer PEI na prática, até mesmo sendo de forma síncrona, me mostrou uma nova vertente de como a gente precisa implementar mais esse trabalho. E a mãe está super feliz, vai gravar um relato para a gente já. E é importante para quem não fez e assim, duvida da qualidade, é absurdo assim. Que se dá para construir com um plano educacional individual pensado no indivíduo é uma riqueza absoluta para a educação que a gente tem que olhar mais para dentro sobre. Isso é relato de quem está trabalhando com isso há pouco tempo, viu? Mas é muito grande. Gente, isso não foi combinado. É aqueles tipos de relato que a Pro fica meio emocionada. Obrigada, Moroni. Nossa, que participação especial mais linda. Ai, com esse depoimento. Eu fico muito animada, gente, assim, de ver, né, o envolvimento, né? Sei que não são todas as pessoas que podem estar nesse ritmo como, né,
o Moroni está com a dedicação dos estudos por conta desse momento horrível que a gente está vivendo na vida, mas pensar que é possível criar condições, né? E acho que o Moroni deveria também dar créditos à mãe, né? Que ela foi uma puta parceirona, a família, que ela que aplica os procedimentos com os encontros síncronos deles, né? Super motivando, fazendo as medidas e tudo direitinho em pequenos passos, seguindo, né, o rigor que a gente tem na psicologia comportamental para programar o ensino, né? Então, e eu lembro muito de um relato também, né, Moroni, da mãe dizendo assim, você acha que vai ensinar, né? E aí é tão gostoso quando a mãe veio assim, porque, em geral, essa é a mãe que vira parceiraça, porque se ela não se dedica na aplicação, se ela não aceita as nossas instruções, não é aceitar, porque a gente sempre vai desenvolvendo o trabalho colaborativamente. Então, o PEI centrado no sujeito, ele também requer uma tomada de decisão da família, no caso de adolescentes e crianças. No caso dos universitários, a experiência que a gente tem de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, então a gente sempre vai pedir autorização para o adulto, né, para quem que ele quer envolver no planejamento dele, né, e até o momento, assim, a gente já fez vários PEIs de adultos, de universitárias e universitários, e nenhum aderiu à família, nenhum pediu a participação para a tomada de decisão. É óbvio que a gente está falando de pessoas, né, que conseguiram desenvolver estratégias ao longo da sua vida, né, para chegar numa universidade pública. E a gente sabe que esse é um caminho que não é fácil, né, para ninguém. E ainda mais quando você está, né, no grupo das pessoas que estão sendo expostas a essa desigualdade, né? Isso se torna ainda mais desafiador. Então, eu lembro que quando eu cheguei na UFABC, eu não sei como fazer isso aqui. Aí eu olhava e falava assim, gente, nada sobre nós sem nós. A primeira pergunta é, você conversou com o aluno? Sabe? Tipo, essa é a primeira premissa. Na escola, a primeira premissa é como eu me comunico com o cidadão. Vai ser comunicação aumentativa alternativa? Vai ser em Libras? Vai ser em língua oralizada? Como? Então, né? E aí eu avalio esse repertório dele, que ele tem de entrada, qual é o ponto de partida da criança, do adolescente, para a gente poder, então, definir um objetivo de ensino. E aí eu adorei uma provocação que tem implícita na fala do Moroni, que é assim, esses conceitos ele ia aprender só lá na frente, né? Tipo assim, quem disse que o currículo, né, aí vem aquela discussão toda do currículo, da sequência e da estrutura, como que no PEI a gente consegue, por meio de projetos, ensinar diferentes conteúdos que não necessariamente o cidadão vai ser exposto só lá na frente. E isso, principalmente na área nossa lá dos transtornos do neurodesenvolvimento, que a memória não funciona bem e tudo mais, né? Eu vi que alguém mais levantou a mão, mas eu vou só encerrar aqui e já passo a palavra, pode ser? Aqui, nessa parte, nossa, a gente trabalha com essa parte do esforço do córtex pré-frontal nas nossas de medida, né, de intervenção. E a memória é o nosso grande gargalo, né, porque ela acaba que muitas vezes não está funcionando direito. Então, uma estratégia que a gente tem tido ótimos resultados para criar motivação nas professoras, na família, é treinar aquele comportamento, fazer exatamente isso que o Moroni... esqueci o nome da sua dupla. Desculpa. Nicole, lembrei. É a Nicole, né, Moroni? Acho que é assim, é a Nicole. Ou não? É isso mesmo, Nicole. Que bom, fiquei feliz. Que o Moroni e a Nicole fizeram, né? Eles fizeram a proposta junto com a família, para que quando for desenvolver aquele comportamento na escola, ele já teve aquele gap anterior da memória, foi suprimido quando ele foi exposto anteriormente. Então, a gente mede isso com tarefas de atraso, a gente vai programando exposição ao estímulo, vai fazendo uma série de medidas. Então, fazer esse treino, essa é uma outra estratégia educacional que a gente orienta a família, entenderam? Então, o que você faz no seu atendimento educacional especializado? Fala assim, olha, mamãe, amanhã, por exemplo, um mês que vem vai trabalhar tal coisa, né? Então, a professora especializada já vai lá, prepara com a família instruções que antecedem e começa a trabalhar aquele aluno antes. Então, quando chega no coletivo, às vezes ele nem precisa do especializado em locus,
na sala de aula comum, porque ele já tem resíduo mnemônico, ou seja, ele já desenvolveu memória para aquele conceito que começa a ser discutido. Porque, às vezes, ele lembra essa figurinha aqui da caixinha? Ele precisa de 2 caixinhas, e não só uma aula didática, uma exposição de conceitos na lousa, ele precisa de muito mais do que isso. Então, se você trabalha isso antes, aí ele pode chegar aqui sem a caixinha, tá bom? Eu me empolgo tanto, nossa, que legal. Bom, aí só para fechar, formação, então aqui a gente já tem em Portugal, por exemplo, né, uma política pública de formação de professores pautada no desenho universal para aprendizagem. É muito legal, tem vários dados, surge Concast, baseado em estudos da área de neuro, né, fazendo estudo de cérebro, essas coisas erradas. E aí, essa parte aí, é isso aqui, ó, as ações universais. Então, se você segue os princípios, tudo, você vai, aumenta a chance, né, de você conseguir atingir várias pessoas. A questão da comunicação aumentativa e alternativa, né, que é o nosso gargalo, sempre no grupo de pesquisa, porque aqui a gente precisa, assim, de uma fono muito especialista para ajudar a gente nas intervenções e na continuidade do uso da CA, né, principalmente com famílias que não têm recurso, porque aquelas que têm recurso, elas pegam o tablet, a gente instala o sistema e o sistema fala. Quando não se tem o recurso tecnológico, ele fica no papelzinho. E aí, você tem uma organização com aquela pasta. Eu me perco na pasta, vira um rolê, porque aí você imagina um monte de figuras para formar a frase. Você consegue se comunicar, falar. Inclusive tinha uma dupla que ia fazer uma apresentação pessoal no YouTube, né, que ele quer ser youtuber lá, ele curte pra caramba, com uma pessoa se apresentando em comunicação alternativa. Era isso que eles iam ensinar, preciso ver se deu certo. A tutoria entre pares é uma outra estratégia sensacional, com resultados empíricos, né, para a organização da classe. E aí, todas essas medidas que a gente tem, implícitas e tal. E, por fim, né, o coensino, aqui, que eu queria mostrar, o que é esse coensino, né? Então, a gente tem várias formas de atuação entre esses educadores. Quem, Priscila? Lembra da resolução número 2 de 2001, tá? Em que ele vai dizer o que é uma escola inclusiva, uma sala de aula inclusiva, aquela composta pelo professor, que aí o nome é ruim, tá, mas eu não estou aqui discutindo o conceito, na época era o que tinha de melhor, professor capacitado e o professor especializado, é assim que eles definem. O capacitado são vocês, né, professores que foram expostos a cursos de licenciatura nas diversas áreas do saber, né, e que tiveram na sua formação inicial ou continuada, né, componentes curriculares de formação em educação especial inclusiva. Já o professor especializado é aquela pessoa que fez um curso de licenciatura, em geral, os concursos dessa área têm pedido pedagogia, em geral, mas pode ser outras licenciaturas, já vi outros concursos que também liberavam para outras licenciaturas, mas que tenham e a licenciatura em educação especial, né? Mas como só tem em São Carlos e Santa Maria, então é difícil achar um profissional com licenciatura em educação especial, então abre-se para as outras licenciaturas, tá bom? E aí, quem não tem a licenciatura em educação especial vai ter ou uma lato sensu, uma pós-graduação lato sensu, que é uma especialização, ou uma stricto sensu, mestrado, doutorado em educação especial inclusiva, tá? E aí define todas as atribuições desses profissionais, é tudo lindo, tá tudo lá na política, tá bem explicadinho. E aí você tem, então, ó, um ensina, outro observa, imagina na classe comum. Priscila, todas as classes que tem aluno público-alvo, que tem o público-alvo de educação especial, eu preciso de um serviço de educação especializado no coensino? Não. Tudo vai depender do objetivo de ensino que foi delineado para aquela aula, tá bom? E aí, a parceria que vai acontecer entre o professor de educação especial e o professor da classe comum. Um professor, um ajudante. O A e o B, que são esses dois desenhos aqui, eles ocorrem geralmente quando o planejamento não é compartilhado, tá? Não, enfim, aí de novo veio o rolê da estrutura da política. E quem que a gente mais trabalha na escola, pelo menos nas minhas experiências em escola pública trabalhando, é sempre a categoria O, né? Eu falo, nossa, é difícil achar uma professora
enfim, tem bastante, é óbvio, né? Mas, em geral, o fluxo, né, que está ali no espaço escolar envolve a categoria O. E aí não tem tempo, ou estrutural de novo, que hora que ele vai sentar, ela vai sentar para fazer o planejamento com a PRO, né, da classe da PRO especializada. Entenderam? Isso é estruturar, isso é você criar condições para a não execução de uma política inclusiva. O ensino paralelo, quando tem a divisão entre as responsabilidades da turma, aí o leigo que olha esse desenho, esse modelo de ensino, ele vai dizer assim, segregação. Não, gente, se o objetivo de ensino é esse, daquela aula, se está documentado no planejamento, na ação docente, validado pela coordenação, isso é uma ação inclusiva no formato de coensino, que é um serviço especializado. Aqui é a coisa mais linda de ver, as estações de ensino, tá? Eles vão mediando projetos, é o meu preferido, inclusive, né? Eu sempre quando eu tenho possibilidade, porque aqui a gente consegue implementar DUA, muito facilmente o desenho universal de aprendizagem se concretiza, né? Porque você vai colocando... Bom, lembra do universal que é personalizado? Não é uma estratégia no universal. Para eu ser universal, eu tenho que ter muitas estratégias. E aí a gente vai criando as estações, né? Então, é bem interessante. Aí os tutores, os professores viram tutores e tal. O ensino alternativo, que também acontece, e a equipe de ensino, que é realmente, né, quando tem vamos dizer assim, a sincronia entre os educadores, tá bom? Para a gente finalizar, eu tive experiência, gente, numa tridocência numa escola pública de São Carlos, que foi lindo, assim, sabe? Aqui em São Carlos a gente tem um problema muito sério, que é com as crianças que estão matriculadas nos bairros periféricos da cidade, que são filhos de cortadores de cana. Então, existe um grupo de pessoas que vêm para São Carlos numa determinada época para o plantio, vão embora para a sua cidade de origem, que em geral é algum estado nordestino, né? E volta para colher. Nesse vai e vem, a criança vai e volta para a escola várias vezes, né? Então, tinha-se, né? Nem sei como que está agora, mas uma atribuição que era do professor auxiliar, né? Então, a gente trabalhava em tridocência, a PRO de Educação Especial, a PRO auxiliar e a PRO regente. E assim, é muito legal você ter condições públicas de fazer isso, né? Financiamento para contratar esses profissionais e mudar essas estratégias pedagógicas, né? Olhar para o ensino personalizado, na hora que o Moroni falava, né, olha, muito bacana implementar um PEI, a minha provocação é qual? Se todas as pessoas tivessem um PEI na escola, a gente teria distúrbios de aprendizagem? Sabe, a gente teria transtorno? A gente só tem essas coisas porque a gente cria uma meta, e quem está fora ou acima dela está... Aí acaba a singularidade humana, né? Então, a gente precisa de questões para organizar a sociedade, é outra discussão. Eu estou falando da singularidade do sujeito e as suas potencialidades. E aí, para finalizar, né? Então, a reflexão sobre criar condições para implementar o paradigma da colaboração, né? Então, quando eu penso, o coensino, ele está fundamentado no paradigma da colaboração. Para isso, eu não posso ter, eu esqueci de falar, a questão da gestão escolar na vertical, né? O organograma vertical que a gente fala. Então, tem que ser pela via da democratização, ou seja, da gestão democrática nas tomadas de decisão e, sobretudo, na escolha de investimento, né? O momento que se escolhe o financiamento, o investimento da grana, para onde vai, para quais serviços e tudo mais, isso é pautado aí numa gestão democrática que visa a implementação do paradigma da colaboração. E aí a importância de ter um diálogo entre achado científico e a área de educação especializada, né? É muito difícil falar sobre isso, sim, por isso que a gente faz pesquisa, sabe? Não dá para ficar assim, e é uma pesquisa dolorida muitas vezes, assim, porque você mexe com a zona de conforto da pessoa, né? Você mexe com aquilo que ela...
aprendeu historicamente na sua prática profissional, né? E, por fim, o direito à educação ele requer muito mais trabalho na escola pública, né? As escolas e os profissionais eles têm que ser formados para empreender respostas personalizadas, que beneficiem todas as pessoas e não um grupo específico, como é o caso, né, aí da nossa história da educação brasileira. Aqui tem o meu e-mail do grupo de pesquisa, quem tiver interesse, né, em participar, é só falar. Era isso que eu queria só finalizar. O Pedro. Pode falar, Pedro. Obrigada. Opa, obrigado pela apresentação, professora. É um tema que é muito importante. Para mim, em particular, é muito caro, porque eu mesmo sou uma pessoa diagnosticada com TDAH e convivo com pessoas com transtornos de desenvolvimento. Minha parceira é autista, meu primo também é autista. Mas então, uma dúvida que eu fiquei é que acho que era GPEI, né, o nome, que era o grupo da UFABC, sobre isso? Isso, como exatamente lida-se com, por exemplo, na hora que você está lidando com, talvez, pessoas mais novas, assim, numa questão de ensino, sobretudo autistas, né, que é o que eu tenho mais familiaridade, a gente escuta muitos relatos sobre uma reeducação que acaba sendo meio violenta, tipo, meio que você força a pessoa, por exemplo, você força um jovem, uma pessoa autista, a olhar no olho, que é uma coisa que ele não gosta, não se sente confortável, ou força ele a aprender de um tal jeito, fazer tal coisa assim. E como que isso é levado em consideração na hora de dar cabo dessas pesquisas? Porque é um problema que por exemplo, muitos autistas adultos hoje em dia lidam com PTSD, lidam com traumas, justamente dessas intervenções que são muito violentas nessa questão da educação. Então, como exatamente que o grupo da UFABC leva isso em consideração na hora de estruturar os trabalhos deles? Nossa, que preocupação legal, muito bacana, viu, Pedro? Você me fez lembrar de um fatídico dia que um gestor da UFABC, né, que luta aí pelas questões sociais, virou para mim e falou assim: ô Priscila, por favor, fala para aquela aluna vir falar comigo com mais respeito. Quem eu acho que ela é? E é uma pessoa, nossa senhora. Eu falei assim, oi? Ela não está sendo sem educação, ela tem autismo. Tipo, é o jeito dela, ela não tem o filtro que você está pedindo. Essa competência social refinada, que se chama assertividade, nem pessoas com autismo, nem sem autismo tem hoje em dia, sabe? Tipo, então, é uma brincadeira à parte, mas é uma situação muito difícil, Pedro. Eu lembro também de uma aluna que a gente acompanhou no grupo de pesquisa, fazendo o PEI dela na UFABC, né? E aí teve um professor que também teve a mesma atitude, né? Só que aí ele reprovou a aluna, né? E foi uma situação muito ruim. A sorte, coincidentemente, foi muita coincidência, eu estava ministrando aula ao lado. E aí eu pedi para o meu aluno que estava fazendo a prática com ela e junto. Aí ele voltou assim, fudeu, sabe? Tipo, eu não sei mais o que fazer. Aí assim, nossa, galera, peraí, aquele rolê, assim, a minha aluna entrou em crise. E ela entrou em crise porque o professor virou para ela e falou assim: nossa, você não acha que é muito tarde para você estar aparecendo na aula? E aí ela começou a argumentar, explicar, professor, de maneira... Nossa, você é grossa, hein? E começou a deschavar a menina publicamente. Então, assim, é uma preocupação excepcional. Eu falo que se tem uma coisa... A única questão que o modelo médico da deficiência ele vai ser importante para garantia de direito, porque você precisa da porcaria do diagnóstico para ter o professor especializado, se você for entrar no Ministério Público, porque ele ainda é estruturado nessa concepção sanitarista, né? Então a gente também precisa dessa reforma, né, nas tomadas de decisões legais. Mas para você identificar outras formas de padrões de comportamento, né? Por que a gente tem que adotar uma única verdade e achar que ser feliz tem um único comportamento? Por que eu preciso achar que um conjunto de pessoas é normal porque ela tem um conjunto de habilidades? Então a gente começa a entrar numa história de determinismos biológicos que eles mais atrapalham do que ajudam na nossa interação social, né? E outra, no respeito mútuo
muito à diversidade, porque uma das coisas que a gente vê, e que inclusive é benéfico, né, com a inclusão para todas as pessoas, é que é nessa interação, né, plural, que a gente vai desenvolvendo tolerância à frustração, competências psicológicas que nos ajudam a viver numa sociedade, né? E para isso tem muitos caminhos. Então, assim, a primeira questão é sempre formação da nossa equipe, né? Então, a gente vai fazer coleta de dados junto, eu só deixo os meus alunos atuarem, os alunos da pesquisa, né? No caso, com famílias novas, se tiver uma boa organização da situação, né, justamente para ter cuidado com o vocabulário, né, principalmente no caso das famílias que já vêm, né, a gente tem pesquisa também com as mães da região metropolitana que mostram, sabe, essa dificuldade de desenvolver o trabalho, de ser acolhida, né, de ser ouvida. Muitas delas, o diagnóstico tardio do filho foi justamente por não ter sido acolhida, não ter sido ouvida nos momentos que ela foi percebendo que o filho dela não reagia, né? Fez o exame de audição, tá tudo bem, eu continuo chamando e ele não olha, e ele não estabelece, ele não tem um interesse social. Poxa, é um sinal de alerta, mas não é um sinal de alerta para determinar o que ele vai fazer ou não. É um sinal de alerta para intervenção, para ensinar comportamento, né? E é assim que a gente tem trabalhado, né? Então, sempre em pequenos passos. O diagnóstico tardio é uma variável muito presente desde quando o autismo passa a ser um espectro, de acordo com o DSM, que é o Manual de Saúde da Associação Norte-Americana de Psiquiatria, da APA, tá? E aí, quando ele vira um espectro, a gente está falando, por exemplo, de uma pessoa que muitas vezes não vai desenvolver uma língua oral com uma palavra, e pessoas poliglotas, pessoas com uma cognição preservada e potenciais talentos na área de exatas, até uma pessoa com uma deficiência intelectual severa, que vai precisar de ajuda para desfraudar na vida adulta. Então, essa variedade, esse espectro, né, ele trouxe para a vida adulta e para os jovens adultos, né, um olhar diferenciado que precisa ser investigado, viu, Pedro? Não sei se você tem interesse nessa área de pesquisa, mas é um campo que a gente precisa ainda de muitos dados, ao meu ver, tá? Digo isso porque uma das coisas que, quando eu estava antes da pandemia nas disciplinas, o número de pessoas que me procuravam para diagnóstico tardio, tinha certeza, assim, né, que estava, e que até então eram tímidas, que até então eram arrogantes, até então, enfim, tinham algum adjetivo depreciativo do ponto de vista de autoestima, de qualidade de vida, de não conseguir. Eu lembro de uma pessoa, de uma mulher, que foi sensacional, ela teve o diagnóstico tardio, foi depois dos 20 anos, e ela tem a cognição altamente preservada e, na minha opinião, modesta, ela tem comportamento talentoso na área de exatas. Ela pegou o hiperfoco dela, que é aquele interesse restrito, né, que muitas pessoas têm, com autismo apresentam, e focou num campo do trabalho que exigia competência matemática. Ela alcançou o objetivo profissional dela, assim, e eu fiz isso com ela, assim, conversando, fazendo uma orientação profissional, uma conversa de reorganização, que no PEI a gente chama de transição para a vida adulta. Se depois que ele termina o ensino médio, porque no PEI também, como ele é um planejamento, a gente vai organizando e estruturando a trajetória de vida, dos direitos daquela pessoa, né? Então, quando termina o ensino médio, então vai para onde, né? Vai para uma universidade, vai para o mercado de trabalho, vai para um curso técnico, whatever, sabe? Vai fazer um hobby, vai dar uma pausa nos estudos. E aí,
foi nesse contexto que a gente conseguiu fazer esse combinado, ela buscou, enfim. Então, muitas vezes, o que a gente precisa é, né, e isso é terapêutico. E também o número, com o diagnóstico tardio do autismo, um outro impacto, e aí é clínica, não é pesquisa, tá? Uma experiência clínica minha nas intervenções, nas demandas que a gente tem recebido, né, no grupo de mães do GPI. De mães não, tem adultos também, enfim. É a questão do treinamento de habilidades sociais. Quero namorar, quero construir uma família. Que são jovens e adultos em transição, já estão bem-sucedidos, não bem, assim, estão com trabalho, que procuram, terminando cursos de interesse, e aí querem, então, constituir uma família e entendem que os déficits sociais do transtorno, né, dificultam o comportamento habilidoso socialmente e pedem a intervenção comportamental. Ai, gente, aí eu amava, hein? Só para fechar. Aí é a hora que a gente faz cerveja, é a hora que a gente faz na intervenção, a gente faz em locus, né? Que é o famoso AT, né? Acompanhante terapêutico, que funciona super bem, assim, é um serviço muito legal, vai para o cinema, vai para a balada, e a gente vai expondo, né, as pessoas às contingências e dando dicas, assim, né? Desenvolvendo a co-orientação ali conjuntamente, e depois você faz um esvanecimento dessa intervenção, e aí, né, o último resultado que a gente teve de uma adulta foi que, poxa, ela nem ia para balada, aí depois ela, nossa, descobriu as festas universitárias e a qualidade, assim, foi o último relato que eu tive dela. No caso dela deu certo, tá, gente? Daqui... Tô brincando, mas é que, né, uma festinha universitária faz falta, né, gente? Para celebrar a vida. E foi muito legal, assim, ela ter conseguido, né, porque para ela a questão auditiva, sensorial era muito difícil de lidar, né, desregulava muito as emoções, enfim, tinha todo um contexto desafiador, e ela conseguiu desenvolver recurso psicológico, né, para desenvolver estratégias de enfrentamento, que a gente usa muito na psicologia, né, para estar nesses ambientes e apresentar o comportamento de interesse dela, no caso era paquerar, tá bom? Muito obrigado, professora. Era bem essa dúvida mesmo que eu estava tendo, e agora uma dúvida curtinha, só para emendar, pode ser até um sim ou não, assim, porque eu percebi que você é bem animado, então não quero ocupar muito tempo do resto do pessoal que também deve ter bastante dúvida. Mas, assim, o PEI, cabe, por exemplo, a gente vê que se tratando, digamos, de uma pessoa autista que teve um diagnóstico bem precoce, bem cedo. A gente sabe, né, ou grande parte das pessoas que não conhecem sabe, que, por exemplo, as mães e os pais, na hora de encarar esse transtorno, eles têm uma carga muito enviesada, né? Toda aquela coisa, por exemplo, que é muito apoiada na terapia ABA, que a gente sabe que é muito, muito prejudicial, aquele movimento todo, assim, das mães autistas, que, sabe, que fazem, tipo, verdadeiras barbaridades, assim, com os filhos e tudo mais. Tá dentro da PEI também reeducar esses pais no que seria um tratamento mais próprio, humano e adequado, ou não cabe muito a PEI interferir nesse aspecto? Tipo, não tá muito dentro das competências do grupo. Não, legal, Pedro, vamos lá. Primeiro que a gente tem, a ABA é um tratamento baseado em evidência, né, principalmente para o público com autismo, tá? O como ele está sendo feito no Brasil é outra história, mas assim, no Conselho Norte-Americano, inclusive a gente tem estados brasileiros, é o meu sonho, isso é o meu sonho, tá? Quem sabe na geração da Cecília, né, mas assim, vários estados norte-americanos que financiam, né, a intervenção comportamental, né, estruturada na análise do comportamento aplicada, que é do termo ABA em inglês, para termos escolas com função, que aí eu faço essa definição nas minhas pesquisas, de atendimento educacional especializado, né? Então, no contraturno, essas crianças vão para essas intervenções, e aí a gente consegue, então, um resultado muito bacana de aprendizagem. Mas a gente não tem só a análise de comportamento aplicado, temos outras intervenções, né, baseadas em evidências, e
de maneira geral, né, como que a gente trabalha com a família no Brasil, como que ela recebe o diagnóstico, né? Quando eu penso, e aí paralelo a isso, como que a gente pensa o planejamento? O PEI, o Planejamento Educacional Individualizado, né, uma grande pergunta é sempre assim, quem é responsável, né? Então, o professor da classe comum é responsável pelo PEI, o professor de educação especial é responsável pelo PEI, e o nosso grande desafio na pesquisa, inclusive eu estou com um projeto financiado pela FAPESP sobre isso, que a gente mandou agora o relatório parcial, eu lembrei, o nosso achado dos dados parciais que a gente tem dessa pesquisa aí financiada, mostraram que a gente ainda continua com os mesmos desafios documentados nos estudos anteriores para unir a equipe de assistência e de saúde. A gente ainda não consegue, lembra que é planejamento? Então, na ação do planejamento, o nosso grande desafio, além de unir todos os professores do ensino médio, que é muito difícil, reunir coordenação pedagógica, direção pedagógica, família, os profissionais de saúde e assistência quase não aparecem. Isso quando a criança, né, ou o adolescente, ele é atendido por essas intervenções, que como ela é muito difícil no Sistema Único de Saúde e a gente não tem política pública para ter profissionais de saúde suficiente, né, atendendo na educação, então a gente não consegue garantir isso via direitos, por exemplo, né, esse é um grande gargalo ali, quando a gente pensa na implantação da educação especial e inclusiva, tá? Então, é sim preocupação do PEI trabalhar com todos esses atores, né? E a segunda parte, em relação às mães, a gente vê, e os estudos mostram, né, a literatura, né, a Priscila aqui falando, o despreparo dos profissionais de saúde para a educação especial inclusiva. A única política que a gente tem de primeira infância, ela está centrada no SUS, no Sistema Único de Saúde, que prevê, centrada na mão da Associação Brasileira de Pediatria, que inclusive lançou uma nota, quero morrer, né? De que as crianças precisam voltar para a escola. Assim. É uma situação bem desafiadora. A gente entende que as desigualdades, os pontos de vista, né? Enfim, mas uma coisa é a Associação Brasileira de Pediatria num país tão desigual como o nosso, né? Ter um apoio aí legítimo em relação a essa situação de... Enfim, não vou continuar, mas tem muito também uma falta de formação, né? Então, por exemplo, eu lembro de um estudo feito com gestantes com filhos com síndrome de Down. Como foi que a síndrome de Down, você consegue, né, pelo ultrassom, já estimar as chances de ter ou não a síndrome de Down, né, por conta do correlato genético, e aí, do cromossomo, né, aí, não, sabe que hora que eu descobri? Quando a enfermeira veio e falou assim, o seu é aquele bebezinho com síndrome de Down, com carinha Down? É assim, né, então assim, a gente precisa, né, na nossa luta de escola, educação, também trazer esses profissionais da saúde, até porque hoje, né, se tem uma política que funciona nessa parte da primeira infância, ela está, como eu disse para você, centrada na mão da pediatria, né? A gente tem 12 meses de SUS, de postinho ligando na casa, né, para consulta médica, e aí você leva o seu bebê e ele vai pesar, ele vai medir, né? Então, mas a gente vê também, né, pelo menos eu vejo, e aí é uma impressão pessoal, né, também precisaria de pesquisa, de muitos pediatras já tendo uma visão mais holística do sujeito, né, e trazendo a psicologia, por exemplo, para as avaliações de neurodesenvolvimento, para pensar junto aí nesses atrasos, antes mesmo de fechar um diagnóstico, né? Porque muitas vezes a gente precisa arranjar o ambiente, né? Criar condições, pensar junto com a família e garantir essa intervenção, essa estimulação precoce. Ok, obrigado, Priscila, obrigado bastante, muito obrigado, realmente, é uma coisa muito importante você saber e um assunto que eu tenho muito interesse também. Agora eu vou deixar aqui o Carlos fazer a pergunta dele, que ele está com a mão levantada faz bastante tempo. Oi, tava ouvindo aí, Pedro.
a sua questão também também passa um pouco pela minha, assim, né? Eu queria fazer duas questões rápidas. A primeira é sobre as disputas políticas, Priscila. Pensando na primeira parte da sua fala, porque quando você foi falando, eu fui pensando na APAE, nessas organizações de pais e tal, e no interior do Paraná, onde eu fiz a minha universidade, elas Carlos, eram... Oi. a Priscila falou no chat que ela não está conseguindo te entender. Acho que deu algum ruim lá. Oi. Alô? Você ouve a gente, Pro? Ela falou que vai sair e vai voltar. Ah, tá. Desculpa a interrupção, só não queria deixar você Não, falando senão sozinha. eu ia ficar falando e... Sim, pois é, para preservar a sua fôlego. Mandou bem, Felipe. Obrigado, Felipe. Tá falando aqui. Aê, agora sim. Tá ouvindo, Voltei. Priscila? Tava começando a picar tudo, falei, nossa. Às vezes é a internet, né? Tava dando que tava instável aqui na minha internet. Eu falei, deixa eu entrar e sair de novo, que eu acho... E resolveu, geralmente resolve. Desculpa, Carlos, vamos lá. Não, tranquilo. Eu não sei se o Pedro falou alguma coisa para eu comentar mais também, viu, Pedro? Qualquer coisa é só comentar aqui no chat também, que aí eu já aproveito na hora que for falar e englobo junto, tá bom? Obrigada. E, assim, a primeira parte, eu queria fazer duas colocações e, aproveitando você aqui, agradecer, né? E a sua fala é muito importante, porque faz a gente refletir até na nossa ação dentro da sala de aula, né? E, assim, duas questões que eu tenho. Na primeira parte da sua fala, você falou das questões políticas, dos debates com as ONGs. E a APAE, na cidade onde eu me graduei, ela era alunos irem para as escolas públicas e tal. Ela estava nessa disputa para que não fosse, né? E isso porque assim, a educação não tem dois dinheiros, né? Então, se ela vai pagar uma associação ou uma ONG para fazer esse trabalho, né? Ela não vai ter o dinheiro para aquelas pessoas que querem que os filhos vão para a escola pública para fazer a interação, a integração, etc. Então, eu queria saber um pouco mais de como que é esse lobby, como que é o poder dessas ONGs, né? Como que é o debate na sociedade civil e tal. Porque agora também, com toda essa questão do ensino médio e das administrações das escolas por organizações sociais, então imagine que também nessas questões da educação especial ela está muito presente, né? E a segunda, a sua fala foi perfeita, e a minha irmã, recentemente, descobriu que a minha sobrinha tem um grau de autismo, e aí, nas conversas com as famílias e entre famílias, eu comecei a me dar conta de como a minha formação, ela peca nesse sentido, né, a formação da graduação, e você também tocou nesse assunto, é muito importante a gente falar aqui, num debate, numa universidade pública, etc., na formação de professores, que a gente precisa se atentar a isso, né? Nesses 5 anos que eu dou aula, quantos alunos autistas ou com algum grau passaram por mim e eu não tive a sensibilidade e eu não consegui identificar, e muitas vezes podia ter sido grosso, né? Ter tido uma atitude que se eu tivesse, na minha formação, tido uma matéria ou uma especialização, eu pudesse dar conta, né? Então, assim, a sua fala hoje extremamente importante, principalmente no ambiente onde a gente vai estar formando professores e que também tem professores ouvindo, tá?
Obrigado, Priscila. Obrigada a você, Carlos. Eu vou fazer uma fofoca pessoal minha aqui. Eu revelando segredos, né? Mas, assim, é que você usou a palavra que eu fico brincando, sabe? Que eu vou exonerar meu cargo da UFABC quando o lobby no Brasil for validado, que eu quero ser uma lobista da educação. Tipo assim, né? Vamos reverter esse jogo e como que a gente faz para pegar esse dinheiro e sentar no pote de ouro? É puramente... política partidária, tá? Então, assim, é uma história, isso. Se você vê, eu tenho um colega, ele não quis publicar, quem sabe onde ele publica. Ele é foda, ele fez uma análise de microdados relacionando o investimento do Estado de São Paulo durante o governo do PSDB e de outros governos. Aí falou assim, o PSDB investe pra caramba em educação especial. Não é uma mentira, tá, gente? Em que educação especial? Organizada de qual maneira? Entende? Aí eu vou publicar esse dado, vamos publicar, por favor, né? Porque não se trata de uma disputa de direita ou de esquerda, ou de, né? Se o investimento está ali, ele está declarado, então existe profissionais, mas ele foi declarado para onde? Para a escola pública? Não, para as instituições especializadas, que eu te antecipo, né? Com base, não é de dados de pesquisa, mas a gente tem muita pesquisa sobre história da educação especial no Brasil. Eu recomendo o livro da Roberta Januzzi, por exemplo, uma pró-aposentada da Unicamp, né, em que a gente entende que o movimento das instituições, pautado na associação de mães e amigas, né, o que significa a APAE. E eu não estou aqui condenando a APAE. Inclusive, muitas APAEs fazem um ótimo trabalho, tá, gente? Então, assim, que sempre vem o reducionismo e as polaridades. Contra, por favor, é isso e aquilo. Não é. Eu mesma já prestei consultoria numa APAE que a gente fazia a inclusão lindamente. Ao invés da criança fazer o AE na escola comum, como não tinha, então foi feita uma parceria em que ela recebia todos os atendimentos de saúde em uma instituição especializada, que, por sua vez, o PEI dela ia para lá e ia para cá. Ia para lá, a pastinha de comunicação aumentativa e alternativa era na mochila, né, para usarmos em todos os lugares, porque a parceria colaborativa foi estabelecida. A questão é quem está nos cargos de diretoria dessas instituições especializadas. Eles são indicações, tem sobrenome, é familiar, sabe assim? E aí esse é o lobby perverso que muitos municípios, vamos dizer assim, não só a nível do Estado, mas em muitos municípios, a gente vê a centralização do dinheiro e aí a gente não consegue avançar, né? A gente não consegue destituir, porque isso é algo histórico. E aí é uma disputa de quem, né? Por isso que a gente faz campanha, muitas vezes, quando vem a pré-eleição de prefeitura. Porque a gente sabe para onde vai mais ou menos, qual é a ONG que vai ganhar a bolada da vez. E tem ONGs que ninguém mexe, né? Porque tem o fiofó bem quente, eu brigo. E essa é a disputa que eu quero entrar. Essa é a disputa que o grupo de pesquisa, tem um grupo lá, tem, só para fechar, tem uma ação no GPI, eu sou tão ousada que eu coloquei o nome assim, GPI no sonho. O meu sonho é transformar o nosso grupo de pesquisa num instituto de pesquisa de referência em primeira infância e emprego apoiado para a vida adulta, tá? E aí eu estou dialogando com esses lobistas. Eu estou exatamente em diálogo com as prefeituras, o consórcio, e quero saber, né? Porque assim, esse é um diálogo que eu busco e um dinheiro que eu busco desde quando eu comecei a carreira. Como eu não sou filiada a partido, né, eu não sou partidária, eu não tenho um empresário nas minhas costas, eu não nasci num sobrenome, né? Eu criei uma história, então eu sempre falo assim para os juízes e promotores, eu sempre saio com mérito. Nossa, esse projeto é transformador, todo município, blá, 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 né? E nunca saio com o cifrão, né? Mas é isso que a gente está tentando buscar pelo grupo de pesquisa, porque assim a gente entende que vai escalonar todo esse suporte, mas para escalonar, eu preciso de bolsa,
eu preciso de horas de trabalho, eu preciso comprar equipamento, eu preciso pagar a licença do rastreador ocular, a Toby cobra uma fortuna. Tem congresso que é uma fortuna. Então, para a gente começar a falar no debate, a gente precisa entrar e conhecer esse debate, né? Mas acho que acabei, né, brincando, assim, sendo um pouco ousado na minha argumentação, mas é que quando você citou como que está, né, você citou essa pergunta, como que está o lobby, né, nesse contexto, né, tá bem perverso, inclusive tem... Você foi falando, eu fui pensando na Zilda Armes, né, e ela, no Paraná, ela é praticamente uma santa, assim, né, tanto que os filhos se elegem senadores, né? O filho dela, que é o Flávio, se elegeu senador. Então, a partir disso, eu imagino que seja uma coisa muito difícil de mexer, né? Uma coisa assim que é bem complicado mesmo. Só para te dizer um exemplo de uma instituição especializada no estado de São Paulo que leva a bolada da grana, que a gente já tocou, que é a APAE, é orçamento público, viu, gente? Está lá na transparência. Independente, a gente não está aqui fazendo fanatismo ou não. E a APAE hoje, ela tem um nível de comprometimento com a pesquisa, tá? Que ela tem um Instituto APAE, é muito legal. Eu, inclusive, já fui dar palestra, já tenho até um artigo meu publicado na revista deles, tá? Que existem, para você receber o financiamento do Instituto APAE, tem umas regras que as APAEs do município do estado de São Paulo têm que ter. Um deles é votação para a diretoria, para a mudança. Esse é um dos critérios para você estar associado ao Instituto. Eu sou gestora da APAE do meu município, de onde eu venho, da minha terra, lá de 500 quilômetros. Para eu me filiar e receber um dinheirinho extra no Instituto APAE, eu tenho que seguir umas regrinhas. Dentre elas, a mais polêmica, que é mudar a diretoria, né? Por meio de votação. Tudo bem que eles fazem tudo entre eles e só eles continuam. Nós temos municípios, como o caso de São Caetano do Sul, que a diretoria não é apoiada pelo Instituto APAE, porque eles não queremos mais essa verbinha. Isso é democrático, né? E aí você vê todas as nuances e os interesses políticos por trás da manutenção de um assistencialismo em relação à autonomia e independência desse público. Ai, gente, eu sei que o papo tá bom, mas eu vou ter que desligar. Desculpa. Não, eu ia abrir o microfone agora para falar disso. Nossa, é 4:05. Eu abri o mic agora para perguntar se queria fazer alguma consideração final. Perfeito, então, fechou. Não, eu sempre sou ansiosa falar antes, né? Eu tô super feliz com esse, né? Espero, enfim... Fique à vontade para discordar de mim, para terem outras reflexões. Acho que é assim que o debate cresce, né? É assim que a gente avança, faz pesquisa, né? E o diálogo entre as diversas áreas do saber, né? Eu acho que quando a gente está disposto a conversar e a dialogar, a gente sempre vai levar as coisas boas, as potencialidades das áreas. E com isso a gente pensa no desenvolvimento dos nossos alunos de maneira integral. Né? Então, quando a gente pensa em educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, a gente está pensando em garantia de direitos. Então, para isso, a gente precisa de ações. E estas ações, elas não são assim, a Priscila teve a ideia, ou a Beltrana, ou não sei quem. São ações científicas, né? Pautadas na literatura, validadas nas escolas públicas brasileiras, com as crianças brasileiras, principalmente, né, em escolas periféricas, que têm maior desigualdade social, em que muitas coisas podem não acontecer. E aí a gente consegue, né, prover serviços educacionais especializados, né, que atinjam aí, garantam a permanência, né, desse público e também a conclusão dos estudos e transição para a vida na universidade, porque tem um estudo mais recente para finalizar um último estudo, com adolescentes e adultos norte-americanos, eu tenho quase certeza que é um estudo
feito com norte-americanos, que eles mostram que esse PEI na transição de vida, né, quando termina a educação básica, ao terminar o ensino médio, e orientar a pessoa na parte de orientação profissional mesmo, a buscar uma universidade, a empoderar, né, que eles chamam de autodeterminação. Então, para você ter autodeterminação, você precisa conhecer direitos, conhecer uma série de coisas é uma palavra que hoje está no senso comum, mas o empoderamento é uma palavra muito, tem um respaldo científico muito grande na área da educação especial, tá? Então, para você empoderar, você precisa estudar, você precisa conhecer, você precisa ter suporte do Estado, você precisa de uma série de coisas, né? Não é simplesmente tomar uma cerveja e falar, mulher empoderada, né? Mas no senso comum eu sei que acaba sendo isso. E aí, para empoderar essas pessoas na busca de cursos mais qualificados. E eu faço o diálogo desse dado, apesar de ser de escolas norte-americanas, com a nossa realidade no Brasil, com políticas de ações afirmativas, nem chego na deficiência, porque a deficiência entrou no universo federal recentemente, mas com a questão da luta, né, pelas cotas raciais, quando a gente pega os estudos que mostram a escolha dos estudantes para o que eles chamam, né, de profissões que não têm tanto impacto como os cursos mais procurados, mais concorridos, esses estudantes com deficiência lá dessas escolas norte-americanas, eles hoje estão fazendo um programa de empoderamento para, inclusive, ocupar e aumentar o protagonismo do sujeito nesses cursos mais concorridos, porque eles terminam o ensino médio já definindo o curso, segundo esses dados, né, com uma expectativa, esse aqui eu consigo passar, e não necessariamente com a competência e o know-how, né, a expertise que o cidadão tem, né, no seu repertório de entrada. E a gente sabe que escolhas profissionais, educacionais, precisam de organização e de autoconhecimento, né, para você discriminar, né, se aquele caminho, aquela trajetória, aquela escolha combina com o seu estilo de vida, te traz alegria, felicidade, etc. Tá bom? Então, gente, muito obrigada, estou muito feliz da tarde de hoje, estou encerrando aqui com um sorrisão no rosto, de compartilhar esses momentos e ver vocês, e estou aí, disponível, tá? Sempre que precisar, a gente faz outro bate-papo aí. A gente que agradece. Até mais. Obrigadão, fica bem. Obrigado. Até, agradecemos muito. Tchau, tchau.